1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, eu vou ler até o versículo número 20, e você presta atenção, porque Deus quer ministrar algo muito forte no seu coração. Diz assim a Bíblia Sagrada: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas agora, preste atenção nisso, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Diga graças a Deus. Peça a Deus agora para que o Senhor fale com você, fale comigo, fale conosco. Meu Deus eterno Pai, obrigado por essa oportunidade. Momento único, momento, meu Deus, que possivelmente não se repetirá. Uma Páscoa, meu Deus, em que Tu nos permite, Senhor, fazer de uma forma totalmente diferente. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a compreender as verdades que Tu tem para ministrar aos nossos corações nesta noite, através do Teu Espírito. É o meu pedido, em nome de Jesus Cristo, e eu Te agradeço, muito obrigado, amém, graças a Deus. Meus queridos, a ressurreição é de fato o evento mais importante da história, porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não foi apenas o seu martírio, a sua morte, não foi também somente o seu sepultamento, mas acima de tudo, a sua ressurreição. Se Jesus Cristo apenas tivesse morrido, Ele não seria mais do que um mártir, Ele não seria mais do que uma pessoa injustiçada, Ele não seria mais do que alguém compreendido, e muitos destes já sofreram muitas dificuldades, lutas e até a morte, como o nosso Senhor Jesus. Mas porque Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós podemos estar aqui dizendo hoje: Ele venceu a morte. E como o apóstolo Paulo disse lá na sua carta, que nós lemos agora no capítulo 15, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Agora, nós precisamos entender a ressurreição no aspecto bíblico, não apenas como evento histórico. A ressurreição do Senhor Jesus não foi um acontecimento que aconteceu tão somente em um momento da nossa história. O sacrifício de Jesus é o que garante a sustentação de todo o universo. A Bíblia diz lá no livro de Colossenses que nele, neste sacrifício perfeito, tudo foi feito. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E muitas vezes o que acontece em nossa vida é o mesmo que aconteceu com Marta e Maria, lá no capítulo 11 do livro de João. Quando Jesus teve que alinhar o jeito de pensar daquelas mulheres de Deus, pessoas importantes, pessoas da intimidade de Jesus, que conviviam com Ele. A Bíblia diz que Lázaro morreu, e que Jesus Cristo apenas chegou 4 dias depois. E quando Jesus chega, todos estão muito comovidos, chorosos, entristecidos. Lázaro era uma pessoa muito querida na sua comunidade, nós podemos perceber. E ali, quando
Jesus vai chegando, Marta, ela se aproxima do Senhor e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E depois que o Senhor Jesus vai trabalhando no jeito de pensar, e o que atrapalha a nossa fé não é, meu querido e minha querida, o diabo, nem é o mundo, mas o nosso jeito de pensar equivocado. Porque tanto Marta como Maria, elas estavam tão tomadas pelas circunstâncias, pela situação triste, aquela perda, aquele luto, que a única forma que elas conseguiam enxergar era o passado. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E para o futuro, quando Jesus disse: Marta, Maria, seu irmão há de ressuscitar. Aí, eu sei, Senhor, que no último dia, essa era de fato a fé dos judeus. Haveria um dia em que todos os santos iriam ressuscitar. E aí ela joga lá para frente. Mas Jesus tem que alinhar o pensamento delas. Jesus tem que chegar e dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando para nós, ele estava falando para Marta, para Maria. E o grande problema da nossa fé, muitas vezes acanhada, tímida, apagada, diminuída, é porque exatamente nós assim o fazemos. Nós jogamos muitas vezes as coisas lá para o futuro, ou nós evocamos o passado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é hoje, é agora, é neste momento, é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e que crê em mim nunca morrerá. Louvado seja Deus. Isso é a Bíblia. Aí eu vou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é extraordinário, nos seus escritos recebidos pelo Espírito Santo. Ele tem uma forma de escrever muito peculiar. Você conhece os escritos do apóstolo Paulo da forma muito única dele se expressar. E tem um texto da palavra de Deus que eu particularmente acho extraordinário, todos, mas esse que diz respeito ao nosso momento aqui. Ele vai dizer: eu fui o melhor. Isso está lá no capítulo 3 do livro de Filipenses. Eu fui o melhor no meu tempo. Eu sou judeu de judeu. Eu sou israelita puro, da tribo de Benjamim. Fui fariseu, segundo a lei, irrepreensível. Segundo a justiça que há na lei, ninguém poderia apontar para mim o dedo e dizer: você está fazendo isso ou aquilo errado. Ele alcança, na sua carreira teológica, o ápice. Ele é reconhecido, ele é respeitado, ele é o pastor
lá na sua comunidade de Israel, da sua religião judaica, que toda a congregação gostaria de ter. É o filho que todo pai se orgulharia de apresentar. É o genro que toda mãe sonha para ela, e o esposo que ela sonha para sua filha. Mas a Bíblia diz o seguinte: tudo aquilo que eu achei que eu tinha conquistado, tudo aquilo que eu achei que era importante, você pode acompanhar isso lá na sua casa, ou outro momento, se você ler, eu considero como refúgio, para ser bem suave, porque a expressão que ele usa lá é assim: eu considero como esterco, em comparação àquilo que o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus me trouxe. Mas ele não fala apenas do conhecimento de Jesus Cristo, ele fala do poder da sua ressurreição. Sabe por que uma grande parte das pessoas tem uma fé enfraquecida? É porque de fato o poder da ressurreição não é uma realidade da sua vida hoje. Foi um grande evento lá no passado, nós não temos dúvidas que isso aconteceu. Esse foi o grande problema do apóstolo Paulo no capítulo que nós lemos, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Porque as pessoas estavam dizendo: nós acreditamos que Jesus Cristo realmente morreu lá e tudo mais, né? Mas essa coisa de ressuscitar o corpo, por quê? Porque os gregos, eles tinham uma dicotomia filosófica que já nascia lá 400 anos antes de Cristo, porque eles achavam que o corpo era algo que não tinha nenhuma utilidade, que na verdade, segundo Platão, era o mundo das ideias, que tinha valor de fato. Mas aí o apóstolo Paulo vem e diz: olha, se Jesus não veio em carne, se Jesus não morreu e não ressuscitou, de fato, é vã a nossa fé, não há esperança para nós e nem para aqueles que partiram. Mas Jesus entrou na nossa história, ele se fez carne como eu e como você, e ressuscitou no corpo. Por isso hoje nós temos esperança. Por isso hoje nós temos a convicção. Por isso hoje nós não vivemos apenas para olhar para esta vida como se tudo isso fosse o mais importante. O grande problema é que quando nós somos desafiados para viver essa realidade nova, para vivermos o que a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, e não as que são da terra. Sim, as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. A gente não consegue viver a nossa fé de maneira intensa, o melhor dessa terra, sabe por quê? Porque nós vivemos ainda com medo da morte. O que te impede? Quais são as coisas de fato, de verdade, que impedem você de viver intensamente, de viver a sua fé? É o medo da morte. É o medo da morte. É aquele sentimento de que eu tenho que correr, eu tenho que
fazer tudo o que eu tenho que fazer, o tempo está passando, será que vai dar tempo? Eu tenho que conquistar isso, eu tenho que fazer o curso daquilo, eu tenho que comprar a minha casa, eu tenho que comprar o meu carro, e aí nós vivemos uma vida que Jesus disse que nós não deveríamos viver, preocupados com as coisas desta terra. A Bíblia diz que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, estas coisas todas são dadas por acréscimo. Mas lamentavelmente, eu não estou dizendo de pessoas que não são salvas, não. Eu não estou dizendo de gente que não conhece Jesus Cristo. Eu estou falando de pessoas que conhecem Jesus, que são salvos, que são libertos, mas que na sua mente, no seu coração, no seu jeito de encarar a vida, simplesmente a ressurreição, ou está lá no passado, ou está lá no futuro, não vivem novidade de vida. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sabe por que você tem problema de vencer o mundo? Porque a sua fé ainda está truncada, está apequenada. Porque o jeito que a gente encara esta vida é sempre por que o grande drama desta pandemia está onde? Uns estão com medo de perder a saúde, outros estão com medo de perder dinheiro, outros estão com medo de perder a própria vida. Que nós não somos miseráveis. Nós, como diz o texto que nós lemos, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que é mais miserável? Paulo não está escrevendo para o mundo, Paulo está escrevendo para a igreja. Ele não está dizendo que os mais miseráveis do mundo são aqueles que estão se prostituindo. Ele não está dizendo que os mais miseráveis do mundo são aqueles que estão na sarjeta, são aqueles que são drogados, aqueles que estão lá na Cracolândia. Ele está dizendo que os mais miseráveis do mundo são aqueles que conhecem a Cristo e vivem só na expectativa das coisas terrenas. Aí não avança, aí não progride. Ele não fuma, é verdade, ele não bebe, ele não prostitui, ele é uma pessoa que cumpre com seus deveres, mas a sua vida não rompe. A miserabilidade que Paulo está falando é que o foco dessas pessoas que deveriam conhecer a Cristo e de fato viver uma vida rompendo em fé, elas se apequenam e entram no sistema. E agora, quando o mundo todo está nesta pandemia, todo mundo com medo, os filhos de Deus precisam se mostrar e dizer: a nossa esperança não está nesse sistema, a nossa esperança não está em uma vacina ou num remédio, a nossa esperança é que Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou, a morte não conseguiu segurá-lo no túmulo, e nós temos hoje a esperança das esperanças. Nós sabemos que esta vida, ela pode ter duração de 70, diz a Bíblia, 80, mas nós podemos observar que alguns chegam até mais longe, isso é uma média. Mas a vida que o Senhor Jesus promete
é uma vida que nunca acaba. Irmãos, não, as pessoas confundem vida com existência. O diabo existe, mas não tem vida. Vida só quem tem é Deus. Vida só quem tem é o Senhor Jesus. Eu sou a vida, disse ele. E quando, infelizmente, as pessoas não observam, não entendem, não alcançam essa profundidade da nossa fé, é porque ainda não entenderam de fato o que representa, o que significa a ressurreição. A ressurreição é a vitória completa. A ressurreição é você saber que não há nada que possa nos impedir de alcançar aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Eu vou viver o projeto de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha família e das pessoas, mas eu vou fazer isso sem medo, porque aquele que teme, aquele que tem medo, ainda não está aperfeiçoado no amor. Isso não é para você se sentir mal, isso não é para você se sentir culpado, porque eu ainda... Não, é para você saber que existe um nível de fé que você pode alcançar e dizer como o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você conseguir responder essa pergunta de maneira que Paulo respondeu, muito provavelmente você conseguiu alcançar a compreensão da profundidade da sua fé e da ressurreição de Jesus. Pergunte-se: para mim o viver é o quê? Seja sincero, porque às vezes a gente pode dizer assim: para mim o viver é estar com os meus filhos, é estar com a minha família, é ter dinheiro, é alcançar o sucesso. Para você, o que é o viver? Porque se você entende vida de outra perspectiva que não Cristo, muito provavelmente você ainda não entendeu a profundidade da ressurreição do Senhor Jesus. E se você não conseguir dizer a respeito da morte, isso, para mim, o morrer é lucro. O dia que você alcançar esse nível, é porque você de fato alcançou a profundidade da fé em Cristo Jesus. Pastor, eu ainda não posso dizer, mas Deus tem uma vida de plenitude para você. Por isso nós estamos aqui, por isso o Senhor está falando com você. É hora de nós começarmos a viver na dimensão que o Senhor nos chamou para viver, buscarmos as coisas do alto, nos envolvermos com o reino dele, sabermos que o que significa a Páscoa não é simplesmente você ter um feriado no ano para sair, é você refletir e meditar o que Jesus de fato significa para você. E a ressurreição está lá no passado? Está lá no futuro? Ou a ressurreição é para hoje? É agora. Já ressuscitamos com Cristo. Você já ressuscitou. Tem vários textos da Bíblia que diz que nós ressuscitamos com Cristo e estamos escondidos com Ele, como diz lá em Efésios 2:6. E aí, quando você entender isso na sua dimensão verdadeira, meu irmão, a morte não vai ter mais domínio. Aí você vai poder dizer com ele: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Hoje celebramos a vida. Hoje celebramos aquele que não apenas morreu,
por nós, ressuscitou. E olha, eu vou mais fundo. Celebramos não a ressurreição de Jesus Cristo apenas, celebramos a nossa ressurreição nele. Eu ressuscitei com Cristo, diz a Bíblia. Agora, a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quando você tem isso no seu coração, meu irmão, vem a pandemia que vier, vem a luta que for, você enfrenta, você vence, e você é de fato mais que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso a Páscoa, por isso a celebração, por isso estamos aqui. Por isso hoje eu quero convidar você a participar da ceia de Páscoa conosco. E antes de fazermos isso, eu quero orar com você. E quero pedir que você tenha isso como objetivo da sua vida. Quero alcançar esta fé. Eu quero alcançar essa dimensão que a palavra de Deus nos ensina. Esta segurança santa e verdadeira. Eu não quero viver com medo. Eu quero viver a plenitude que Jesus prometeu que nós viveríamos. Vamos orar? Feche os teus olhos aí na sua casa e ore comigo agora. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, unimos a nossa fé nesta noite tão especial, noite de Páscoa, Senhor. Já tivemos aqui pela manhã, já tivemos, Senhor bendito, contato com muitos dos nossos irmãos e alegrou o nosso coração, mas agora, lá estão nas suas casas. Pai, eu quero que Tu ajude e fortaleça eles, todos que estão nos acompanhando. Meu Deus, aqueles que ainda não têm esta fé, ainda não alcançaram esta plenitude de segurança em Ti, Pai, que eles entendam, que eles compreendam e alcancem, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Abençoa todos os meus irmãos, a todos os que estão nos acompanhando aqui em suas casas, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, digam graças a Deus.